Começa agora o Acontece no Rio. Vereadores iniciam o trabalho legislativo com mudanças no sistema de votação. Veja o novo centro operacional no combate à dengue. Conheça um pouco a história de um dos pratos mais saborosos do Brasil, a feijoada. E na entrevista especial, o documentarista Jorge Ferreira fala sobre o maior patrimônio cultural de Santa Teresa, o bonde. Voltamos já já. Olá! Olá! Com o objetivo de garantir mais agilidade no processo legislativo e reduzir o consumo de papel, a Câmara Municipal do Rio implanta um novo sistema de votação. Na primeira sessão plenária dessa legislatura, parlamentares discutiram temas pertinentes à cidade. Temos desafios, JMJ em 2013, Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo 2014, as Olimpíadas 2016 e também nesse ano a Copa das Confederações. Então a cidade tem que estar preparada, os vereadores têm que estar atentos, tem que fiscalizar, lembrar o prefeito os erros que aconteceram no Carnaval, como a questão do lixo da cidade, que deu um problema muito grave para todos os cariocas, e a gente está aqui para poder fiscalizar como vereador, cumprindo o seu papel, que o primeiro dele é fiscalizar o Poder Executivo. Estou bastante animado, uma vez que hoje, uma sexta-feira de tarde, cheia de sol, o efetivo da Câmara está enorme, os vereadores compareceram em massa, então eu acho que esse ano nós vamos ter um legislativo respeitável. Eu espero uma legislação de muitos embates, né, em torno das questões, por exemplo, dos mega-eventos, né, do recolhimento compulsório de usuários de drogas, né, que é um dos meus temas centrais. Né, a Prefeitura precisa, em vez de fazer uma política, vamos dizer assim, para a mídia, ela precisa fazer uma política efetiva, né, de instalação de uma rede de saúde mental no Rio de Janeiro para o atendimento das pessoas que desenvolvem o uso problemático de drogas. Então eu espero muitos embates desses 4 anos. Eu acho que a gente tem de tudo para ser uma Câmara muito melhor para a cidade, principalmente nesse período que será de ouro para a cidade do Rio de Janeiro, de 2013 a 2016. O presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, conduziu os trabalhos da primeira sessão plenária do ano de 2013. Hoje eu tenho a convicção de que vamos ter uma grande legislatura, altamente promissora e produtiva para atender às necessidades do povo da cidade do Rio de Janeiro. O secretário municipal de governo, o deputado federal Rodrigo Bethlen, leu a mensagem do Poder Executivo enviada à Câmara, prestando contas dos últimos 4 anos da administração do prefeito reeleito Eduardo Paes. Isso é um documento que abre o ano legislativo e baliza um pouco não só o que foi feito no passado pela gestão municipal, pelo Executivo Municipal, mas também as intenções do Executivo Municipal para o futuro. Eu acho que isso ajuda os vereadores a delinear em suas áreas de atuação. Nós temos vereadores que têm um foco mais distrital, tem vereadores que têm um foco mais em segmentos, né, em áreas de atuação, como saúde, educação e outras tantas. Então, acho que isso é um documento importantíssimo para que a Prefeitura possa dar aos vereadores as condições de acompanhar o trabalho, ajudar a aprimorar, fiscalizar, né, e fazer as suas funções como legislativo carioca. Na sessão, os vereadores puderam conferir o novo sistema de votação pioneiro nas câmaras legislativas do país, que promete uma economia significativa de papel e dar mais agilidade ao processo legislativo, como explica o setor de informática da Câmara. O desafio maior foi resolver a questão da segurança, impedir que o vereador votasse fora do plenário, que regimentalmente o vereador ele tem que votar dentro do plenário e na bancada. Isso é o que está previsto no regimento. E nós resolvemos essa questão da segurança do sistema fixando o tablet, né, através de uma plataforma na bancada do plenário. Ele traz menos gastos, com redução de papel, de impressão, e dá qualidade maior para o legislador poder acompanhar os projetos de lei e acompanhar os trabalhos da casa e votar com consciência total daquilo que está sendo apresentada no plenário em discussão. É uma modernidade e eu tenho que me adaptar à modernidade. A Câmara está aqui com um painel um pouco difícil de ler, mas o tablet está funcionando perfeitamente, então nós vamos tentar se adequar, porque é uma novidade em Câmara Municipal. Eu achei interessante, né? A gente está se apropriando da tecnologia para fazer o processo legislativo funcionar. Eu acho, inclusive, que é um bom caminho para a gente
construir mecanismos de participação da população, né? Acho que a internet ela abre novas possibilidades, o parlamento tem que incorporar essas possibilidades, né? Já está fazendo isso no sistema de votação, acho que tem que investir mais na relação com a população. A Câmara dos Vereadores inova, dá exemplo aos demais parlamentos que é possível, com imaginação, com dedicação, com poucos recursos, aumentar, contribuir para a economia de matéria-prima, economia preservando o meio ambiente, derrubada de árvores e sofisticando o processo legislativo, com agilidade e qualidade na prestação de serviço aos próprios vereadores. Apelidado de quartel-general da dengue, o Centro de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, que está funcionando no bairro de São Cristóvão, conta com tecnologia de ponta. O prédio, um casarão que foi totalmente reformado, melhorou as condições de trabalho dos agentes de combate à dengue. No local, se faz também o acompanhamento de outras doenças, como a malária. O QG possui tecnologia de ponta e está ligado diretamente ao centro de operações. O minúsculo mosquito Aedes aegypti ataca no começo da manhã ou no final da tarde. Emite um ruído muito baixo que o ser humano não consegue ouvir. O superintendente Márcio Garcia nos mostra como é feito o controle. A gente pode observar as diversas fases da larva do Aedes aegypti, como é possível visualizar aqui. Aqui já é uma larva do tipo L4, então está muito próximo já de se tornar um mosquito adulto. A outra técnica de monitoramento, a gente usa esse material aqui. Essa é a armadilha que a gente chama de ouve-trampa. É um material simples, é um potinho de plástico com água dentro e uma paleta de madeira. Ou seja, com isso aqui a gente simula exatamente o local ideal onde o mosquito Aedes aegypti gosta de colocar os ovos. Então, uma vez por mês, a gente distribui mais de 3.000 armadilhas no município do Rio de Janeiro. Essas paletas de madeira elas são recolhidas uma semana depois da colocação e a paleta vem para o laboratório com os ovos, como a gente pode visualizar aqui nessa outra. Espero que seja possível ver, mas aqui nós temos esses pontinhos pretos, são ovos de mosquito, e esses ovos, aqui nesse laboratório, a gente faz com que esses ovos eclodam e se tornem mosquitos adultos novamente. Então, a gente simula aqui no laboratório o ciclo completo do mosquito e calcula esses indicadores, onde a gente pode dividir o município do Rio de Janeiro em áreas de baixo, de médio e de alto risco para a ocorrência de casos de dengue. O QG conta com vários laboratórios. Em um deles podem ser feitos testes para saber o índice de infestação do mosquito em cada parte da cidade. A partir desse percentual, a gente divide o município em 3 áreas, onde abaixo de 1% é considerado baixo risco, de 1 a 3% médio risco e, acima disso, alto risco. E aí a gente pode direcionar ou intensificar as ações de combate ao mosquito, as ações também de educação e saúde em algumas áreas específicas do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em janeiro de 2013, foram registrados quase 2.000 casos de dengue e nenhuma notificação de morte. A quantidade de casos continua alta, mas já apresenta uma diferença em relação ao ano passado, quando no mesmo período foram notificados quase 6.000 casos da doença. Como a maior parte dos focos do mosquito estão dentro das residências, é preciso ficar sempre atento para eliminar possíveis criadouros. Um bom exemplo é o caso dos moradores desta casa em São Cristóvão, que guardam lixo armazenado e não usam pratos de água nas plantas. Márcio acredita que a cidade está aprendendo a lidar com a dengue, mas ainda é preciso ficar alerta. Ao sinal dos primeiros sintomas, febre, dor no corpo, dor nos olhos, aquela prostração, o indivíduo possa procurar uma unidade de saúde mais próxima de casa para receber o atendimento médico e todos os cuidados necessários. Se a população procurar rapidamente a unidade de saúde, ela tem uma grande chance daquela doença não se tornar uma doença grave. Um bonde chamado Santa Teresa é o título do documentário de Jorge Ferreira, o nosso entrevistado de hoje. O nosso convidado é o Jorge Ferreira, documentarista que dirigiu o filme Um Bonde Chamado Santa Teresa. Jorge, muito obrigada pela sua presença. E para começar a nossa conversa, eu vou perguntar a você se o bondinho que está na memória dos moradores de Santa Teresa é o bondinho que a comunidade deseja, um bondinho
tradicional, com mais de um século, mas também com segurança para as pessoas que usam o bonde? Bom, muito obrigado pelo convite. E esse é o bonde que a população quer. Então é uma luta antiga dos moradores. Já a primeira associação de moradores foi a Sociedade Amigos do Bondinho, que era formado pela Djanira, pela pintora Djanila, pelo Pascoal Carlos Magno, alguns comerciantes do bairro. Isso nos anos 60, eles já defendiam a permanência desse bonde e a permanência do bonde tradicional, que é esse bonde original que rodou até pouco tempo em Santa Teresa. Então os moradores querem sim, querem esse bonde nesse formato antigo, que é tombado pelo patrimônio estadual e é de interesse até do turista, né? O turista vem para Santa Teresa, ele gosta de ver a cultura de Santa Teresa. Gosta de ver os tribos, gosta de ver os meninos andando nos tribos, gosta de andar no bonde aberto, gosta de ver aquele vento bater no rosto no bonde aberto. Então, os moradores sabem disso, o bonde aberto, o bonde tradicional faz parte da cultura do bairro, né? O turista gosta. E existe esse equívoco de querer transformar o bonde de Santa Teresa num VLT. Quem foi o primeiro defensor do bondinho? Um dos primeiros defensores foi o Machado de Assis, né? Machado de Assis tem um texto que diz: inaugura-se os bondes de Santa Teresa, que era o plano inclinado, que foi o primeiro, considerado o primeiro bonde. E vem o bonde a burros. E depois vem a SAB, que era a Sociedade Amigos dos Bondinhos, que era pintora. E a associação ela é muito combativa, então é uma luta em defesa desse bonde que vem desde os anos 80. Que os governos vinham passando, sempre com a ideia de terminar o bonde. Então, inclusive o filme mostra isso, essa luta dos moradores, dos trabalhadores do bonde e dos artistas do bairro na defesa desse patrimônio que é o nosso bondinho. Né? Jorge, por que você resolveu fazer esse documentário falando sobre os bondes de Santa Teresa? O documentário, essa coisa do documentário é um trabalho interessante, porque você passa pelas ruas, você sempre vê as coisas, mas você não olha, né? Você quando começa a olhar, você pega uma câmera e você começa a desenvelopar essa história, você começa a descobrir coisas, né? Você é morador de Santa Teresa? Sou morador. E eu peguei uma câmera e resolvi pegar a câmera, entrar na garagem, na oficina e começar a filmar a oficina. Aí você vai descobrindo uma história, vai descobrindo que alguns funcionários tiravam dinheiro do bolso para fazer a manutenção no bonde. Isso foi mais ou menos assim? Nos anos 80, 70, 60, por aí. Década de 60, 70. Ele já viu, quando o Lacerda acabou com os bondes aqui embaixo, que eles chamam de bonde no plano, em 63, eles acabaram com o bonde e resolveram acabar com o bonde de Santa Teresa. E entregaram o bonde ao descaso já em Santa Teresa. E os funcionários começaram a tirar dinheiro do bolso para manter essa história do bondinho, né? Eles faziam uma inteira de dinheiro, faziam uma vaquinha e reformavam o bonde por conta própria. E aí eles foram mantendo o bonde, mantendo. Jorge, um belíssimo trabalho, o documentário. E eu quero agradecer a você pela sua presença mais uma vez aqui no nosso estúdio. Muito obrigado a vocês e vamos defender o bonde tradicional, né? No próximo bloco, o governo federal lança campanha no Rio que estimula o cidadão a denunciar atos de violência contra a criança e o adolescente. Veja a seguir a reportagem sobre um prato típico que é adorado por muitos brasileiros, a feijoada. Voltamos em instantes. Ministra vem especialmente ao Rio para lançar campanha que denuncia atos de violência contra a criança e o adolescente. Apesar de ter sido lançada durante o Carnaval, a campanha Não Desvie o Olhar será divulgada durante todo o ano pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O vice-prefeito Adilson Pires garantiu o apoio da Prefeitura ao projeto. Nós temos chamado sempre a atenção para esse crime, que é o crime do abuso sexual contra crianças e adolescentes,
que é um crime hediondo, todo mundo se revolta muito, todo mundo acha que é um absurdo, e nós queremos chamar a atenção da sociedade para que, além de achar um absurdo, além de achar que é um crime hediondo, que as pessoas também denunciem. A campanha tem a participação de artistas como o ator Marcos Frota, que cedeu o espaço de seu circo para o lançamento. Lançar essa campanha no Picadeiro, que é a casa da criança, eu acho que é um gol. Então, para a gente da Universidade do Circo, aqui na Quinta da Boa Vista, receber a ministra e toda a comitiva, além de ser uma honra, nos desafia ainda mais colocar este projeto com uma atitude social clara, transparente. Explicar ao cidadão como denunciar atos de violência contra crianças e adolescentes é um dos objetivos da campanha. Basta ligar para o número 100 ou procurar o Conselho Tutelar. Ter esse serviço funcionando, Disque 100, é uma forma de participarmos da proteção dos direitos da criança. E a atitude de não ficar calado diante da denúncia, diante da violência, é o que a gente espera de cada cidadão e cidadã brasileiro. E agora, aprecie e conheça melhor a história do prato mais popular do Brasil, a feijoada. Mulher, você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. A feijoada é um prato tipicamente brasileiro que era servida tanto para os pobres como para os ricos. A diferença estava nas carnes. É o que mostra o livro A Vitória da Feijoada, do historiador Almir El Caré. Professor, mestre, doutor, com pós-doutorado na Escola de Altos Estudos Sociais na França. O que é que despertou a sua atenção para a feijoada? A questão da feijoada surgiu a partir das leituras de viajantes, sobretudo. Viajantes que vieram ao Rio de Janeiro e que viveram no Rio de Janeiro durante o século XIX, em particular o Jean-Baptiste Debré, que é um pintor francês, que veio com a missão francesa em 1816, a convite de D. João VI, e ficou aqui até 1831, quer dizer, depois mesmo da independência. O livro, inclusive, é todo ilustrado com imagens do Debré, e lendo Debré, sobretudo, me surgiu a ideia de trabalhar com a questão da feijoada. Lendo a respeito dos hábitos alimentares do carioca, eu fiquei com a impressão de que o grão era chamado feijão, mas que uma vez cozido e temperado, ele era chamado feijoada, independente de ter ou não carnes. Isso é correto? Eu acredito que não. Acho que eles chamavam de feijoada quando levava pelo menos toicinho e carne seca, porque nos livros de receita da época, no Cozinheiro Nacional, que é dos anos 1870, aparece já pratos de feijão também, e que não levam carne, e ele não chama de feijoada. Os pobres comiam com menos carnes, e quando usava carne seca e toicinho, usavam de qualidade inferior. Os mais abastados usavam carnes de melhor qualidade, colocavam também carnes de porco, etc., na feijoada, e além disso, na mesa dos ricos, a feijoada era um dos pratos servidos. Então vinha normalmente servido com carnes, frangos, arroz, porque o arroz era para acompanhar mais os frangos, a galinha, do que a feijoada. A feijoada é comida sempre com farinha. Como é que a farinha entra na feijoada? Primeiro não havia farofa, né? Eles comiam farinha. A farinha sempre servida depois, quer dizer, você serve a feijoada, acrescenta farinha. Normalmente não se usava talheres, então com a farinha se tornava
a feijoada mais seca, eles faziam aqueles bolinhos, que hoje se chama de capitão, então eles faziam aqueles bolinhos e jogavam na boca. A feijoada no Rio sempre foi de feijão preto? Sempre, no Brasil todo. No século XIX, a feijoada é de feijão preto, seja no Nordeste, na Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, é sempre de feijão preto. Por quê? Eu tenho a impressão que é uma questão de hábito e que devia ser o feijão mais popular e o mais difundido. Como é que se determinou o dia de servir feijoada? Bom, eu encontrei duas referências. Uma de 1849, que é um anúncio de jornal, no Jornal do Comércio, em que o restaurante anuncia que está servindo a boa feijoada às quintas-feiras. E Pedro Nava, já no século XX, falando de suas lembranças e do seu tempo de Pedro II, ele diz que no Colégio Pedro II a feijoada também era servida às quintas-feiras. São as referências que eu tenho. Mas como se comia feijoada todos os dias em todas as casas, então eu acho que nos restaurantes servia-se feijoada quando ela era completa. E não aquela feijoada mais simples, comida todos os dias nas residências. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser ver de novo esse programa, acesse a nossa página na internet. Nosso endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima!